Bom dia, queridos alunos. Então, vamos dar sequência, ao nosso curso. Já estudamos o resistor, né? A diferença de potencial num resistor, que é V igual a RI. A potência desenvolvida por um resistor, que é V vezes I. Você pode também escrever como V ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Agora a gente vai aprender quando você tem um conjunto de resistores no circuito, né? Quando você tem mais de um resistor no circuito, como que a gente vai analisar o circuito e trabalhar com ele. Então vamos lá. Lembrando aqui, né? Vamos fazer uma passada rápida aqui. Aqui a gente tem um circuito, uma bateria com diferença de potencial V. Normalmente a gente é um delta, mas a gente usa o V assumindo que o menor potencial é zero. Então eu tenho zero no polo negativo da bateria e V no polo positivo. E aí, se você pega um trecho de fio, vamos pegar aqui esses dois pontos verdes, né? Você se pergunta qual é a queda de potencial, a diferença de potencial que aconteceu aqui. Você teria que fazer V igual a RI nesse trecho. Mas como esse é um fio ideal, né? Quando a gente representa um fio simplesmente no circuito, a gente assume que isso é um condutor perfeito, um condutor ideal de resistência zero. Então, se você fizer aqui o produto R vezes I, como o R é zero, você tem uma diferença de potencial zero nesse trecho do fio. O mesmo vale para qualquer trecho de fio num circuito, né, num diagrama desse, claro, assumindo que o condutor é ideal, né? Mas quando você tem um resistor, aí não, aí você vai ter uma diferença de potencial. Então, olha só, se o potencial do polo positivo da pilha é V, até chegar no extremo esquerdo desse resistor R1, o potencial aqui ainda tem o valor V. Não houve nenhuma queda, né? Porque até chegar lá foi só condutor ideal. Já do outro lado, se o potencial é zero, ele vai chegar no extremo direito do resistor também como potencial zero, né? Então a gente conclui aqui que a diferença de potencial nesse resistor vai ser V, né? V menos zero, que é o próprio potencial, diferença de potencial da bateria. Isso acontece porque eu só tenho esse resistor ligado na bateria, não tem mais ninguém. E a gente sabe que num resistor a diferença de potencial é RI, né? Então você pode falar que V1, a diferença de potencial no resistor R1, vai ser R1 vezes I, e que para esse circuito específico, muito simples, onde ele está sozinho, né, ligado na bateria, eu sei que o V1, que é a queda de potencial nesse resistor, vai coincidir com o V da bateria, para esse caso. Então, só relembrando isso, e vamos para as associações agora. A associação mais simples é a associação em série. Aí tem um exemplo com 3 resistores em série. A definição de associação em série é a seguinte: quando os resistores são interligados de modo a constituir um único trajeto condutor. Então a corrente elétrica ela tem um trajeto único, né? E isso dá uma característica para esse circuito, é que você vai ter a mesma corrente passando por todos os resistores que estão em série, né? Você vai ter essa característica. Então, isso é uma associação em série. E vamos ver uma coisa interessante aqui. Você tem uma complicação, né? Porque se você quiser saber a corrente, como que você faz para calcular essa corrente? Eu sei que a queda de potencial no resistor R1 vai ser R1 vezes I. Mas quanto vale o I? Não sei. Quanto vale o V1? Quanto vale o V2? Quanto vale o V3? Então a gente não sabe trabalhar com isso ainda, né? Se fosse um único resistor, a gente saberia. Vamos destacar uma característica importante desse circuito. Então a gente já viu, né? O potencial V aqui, ele vai chegar aqui, né? Então no extremo esquerdo do primeiro, o potencial é V, porque eu tenho um condutor ideal, e do outro lado o potencial zero. Então ao longo dos extremos dessa associação,
eu tenho aplicado nessa associação o potencial V da bateria, né? Então a diferença de potencial aqui, ela vai ser o mesmo V da bateria. Só que em cada resistor eu tenho uma queda de potencial, que é o V1, que é R1I, o V2, R2I e o V3, R3I. E como nos extremos da associação eu tenho a diferença de potencial da bateria, então a soma dessas diferenças potenciais aqui vai ter que totalizar o valor V, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então veja bem, você tem aqui nesse exemplo 3 resistores, onde você vai ter 3 quedas de potencial aqui, V1, V2 e V3, e elas estão amarradas com a diferença de potencial total, né, que vem lá da bateria, por exemplo. Então você pode falar que V é igual a V1 mais V2 mais V3. Só que V1, você pode usar a V igual a RI, né? Então vai ser R1 vezes I. Para o V2 a mesma coisa, com R2. E R3I para o V3. Aqui eu não preciso usar I1, I2 e I3, porque numa associação em série, a corrente é a mesma nos 3 resistores. Então vou usar simplesmente I para todo mundo. Como o I é comum nos 3 termos, eu vou botar ele em evidência. Aí eu tenho então que V é igual, parênteses, a soma das resistências vezes I. Aí a gente vai inventar um conceito importante chamado resistência equivalente. E para associação em série, ela vai ser definida como a soma das resistências que estão em série. Nesse exemplo eu estou considerando 3 resistores, mas poderia ser qualquer número, né? Por isso que tem esses 3 pontinhos aqui. Então a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. E aí você vai poder escrever com essa definição que V, vou botar aqui embaixo, no lugar desse parênteses, a gente vai chamar simplesmente de resistência equivalente, e o I continua. Então ficou um V igual a RI, com esse R equivalente. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando que o circuito real, que é um circuito complexo, com 3 resistores, para fins de uma equação do tipo V igual a RI, ele é equivalente a um circuito simples de uma única resistência. Então, se você fingir que o circuito de verdade é um circuito equivalente de uma única resistência, só que essa resistência tem que ser dada por essa equação, você pode trabalhar com V igual a RI, né, considerando uma única resistência. E aí a vantagem disso é que você normalmente conhece as resistências, então você consegue calcular o R equivalente. Então, se você sabe o R equivalente e sabe a tensão na bateria, você calcula facilmente a corrente elétrica no circuito. E esse I é o mesmo I do circuito de verdade. Então, depois, conhecendo o I, você pode voltar para o circuito de verdade e analisar o que acontece em cada resistência individualmente. Essa é a ideia. Uma associação, a gente também tem associação em paralelo, tá? Associação em paralelo, por definição, é quando todos os resistores ficam submetidos à mesma diferença de potencial. Então, quando você liga desse jeito aqui da figura, vai acontecer que todos os resistores, nesse caso aqui são 3, né? Eles vão estar submetidos à mesma diferença de potencial. Para a gente ver isso com mais detalhe, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos considerar aqui uma bateria de diferença de potencial V. O potencial menor 0, o potencial maior V. Então, até chegar nesse extremo aqui, da esquerda, como eu tenho um condutor ideal de resistência 0, o potencial não sofreu variação, ele continua V. E o mesmo vale para o 0 do outro lado. Então, do lado de cá é 0. Então, entre os extremos da associação, eu tenho aqui uma diferença de potencial de V, né? V menos 0, V. E você pode continuar aqui, ó. Se você caminhar aqui para dentro, vamos pegar para baixo aqui no circuito R1. Então, até chegar aqui, condutor ideal, né? Então, aqui continua V e do lado de lá continua 0.
Então, a diferença de potencial que está no resistor R1, desse exemplo, vai ser V menos 0, né? Então, e o mesmo vale para o R2 e o mesmo vale para o R3. Então, a gente está vendo aqui que nesse exemplo, todo mundo que está ligado em paralelo está submetido à mesma diferença de potencial. Que nesse caso, como essa associação está ligada diretamente na bateria, é a diferença de potencial da bateria. Então vamos lá. Agora a gente vai usar um vínculo aqui para chegar num conceito de resistência equivalente para esse circuito. Então imagine o seguinte, né? Aqui eu tenho a corrente chegando. Quando a corrente chega na associação, ela tem 3 caminhos. Então essa corrente ela vai se distribuir em I1, I2 e I3. Não necessariamente vai ser 1/3 para cada, né? Isso vai depender dos valores das resistências. Pode até ser que seja 1/3 para cada. Se as resistências forem iguais, vai acontecer isso. Mas se forem diferentes, não vai acontecer. Então, não necessariamente essas correntes parciais vão se dividir igualmente, tá? E a mais a gente pode dizer o seguinte: pela conservação da carga, não pode ter carga sumindo nem aparecendo do nada. Então a corrente que chega, a corrente total que chega, o I, vai ter que ser igual à soma das correntes que passam por cada caminho. I1 mais I2 mais I3. E aí a gente pode escrever, né? I, no lugar do I1, você escreve V sobre R1. Porque se V é igual a RI, I é igual a V sobre R. Aqui eu estou usando R1 para o resistor 1 e estou usando V. Não estou chamando de V1, né? Por que eu não estou chamando de V1 a queda de potencial no resistor 1? Porque numa associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então eu posso chamar de V para os 3, né? Porque aqui quem é comum aos 3 é a diferença de potencial. Então ficou no lugar do I2, V sobre R2, no lugar do I3, V sobre R3. E aí, isso vai ser igual, como o V é comum em todos os termos, você pode botar ele em evidência. Então ficou I é igual a V vezes um camarada bem estranho aqui, né? Vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí a gente vai inventar, né, uma resistência equivalente para o circuito, para associação em paralelo, e por definição vai ser dada por essa equação. O inverso da resistência equivalente vai ser definida pela soma dos inversos das resistências. Aqui eu estou no exemplo com 3 resistores, mas isso poderia ser um número qualquer, né? Por isso os 3 pontinhos aqui. Quando você faz isso, você pode escrever essa equação de cima da seguinte forma. I, tá aqui o I aqui embaixo, vai ser igual a V, tá aqui o V, né? E aí no lugar da soma dos inversos da resistência, você pode substituir por 1 sobre R equivalente. Quando você multiplica V vezes 1 sobre R equivalente, é a mesma coisa que dividir por R equivalente. Então ficou I é igual a V sobre R equivalente. Então o que a gente fez aqui? Com essa definição de resistência equivalente, a gente observa que esse circuito complicado, com várias resistências, ele pode ser substituído por um circuito equivalente de uma única resistência, desde que essa resistência, o valor dela, seja definida por essa equação. E aí você pode usar I igual a V sobre R equivalente, ou V igual a R equivalente vezes I, né? Que é a mesma coisa. Então a gente pode sempre trocar o seu circuito em paralelo por um circuito simples, de uma resistência única, trabalhar para achar a corrente aqui, né? E depois que você já sabe o valor da corrente, você pode voltar para o circuito e começar a analisar o que acontece em cada resistor, né? Essa é a ideia de novo. E quando você pode ter também uma situação mista, né? Igual esse exemplo. Nesse exemplo eu tenho aqui inicialmente uma associação em paralelo de 30 e 60 ohms ligadas a uma parte que está em série, 30 e 40.
Quando você tem uma associação mista, o que você vai fazer? Você vai enxugar o circuito por partes. Então, você vai primeiro analisar separadamente essa parte aqui, 30 e 60 ohms. Você vai usar essa equação aqui, ó, para descobrir qual é a resistência equivalente daquele trecho. Você vai encontrar um valor de 20 ohms. Então, você vai substituir esse pedaço do circuito por um resistor equivalente de 20 ohms. E a mesma coisa para o trecho em série. Você vai enxugar ele. Em série é bem simples, né? Basta somar. Então você vai substituir ele por um de 70. E aí depois ficou bem simples, né? Ficou duas resistências, uma de 20 e uma de 70 em série. Aí você enxuga mais esse circuito e transforma isso numa resistência equivalente de 90. E aí você ficou com um circuito, né, o mais simples possível, de uma resistência equivalente de 90 ohms. Ou seja, para fins de calcular a corrente total no circuito, o circuito de verdade, que é esse circuito complexo, ele é equivalente a um circuito de uma resistência única, desde que essa resistência seja a equivalente de 90 ohms. Essa é a ideia. Um dispositivo muito importante em circuitos é o chamado reostato. O reostato, ele é simbolizado por essa figura aqui, ó, é a imagem de uma resistência com uma setinha, mostrando que essa resistência pode variar. Então, o reostato é um dispositivo que pode sofrer variação no valor da sua resistência. Existem várias formas de fazer um reostato, tá? A gente tem que lembrar aqui que a resistência elétrica de um fio qualquer, né, vai ser uma constante, que é a resistividade, vezes L, que é o comprimento do fio, dividido pela área da seção transversal do fio. Então é muito comum, o que você pode fazer é criar um dispositivo em que você vai fechar o circuito. Você pode usar o comprimento total da resistência ou você pode fechar o circuito variando esse comprimento. Então, quando você varia através da forma como você liga o circuito, você pode usar o L todo do resistor ou parte dele, você vai estar variando a resistência. Então é um tipo bem comum. Outro tipo que você faz é ter uma associação de resistências e através de uma chave você alterar isso. Vamos ver um exemplo simples aqui, ó, de um chuveiro bem comum, né? Então aqui você tem uma bateria aqui, uma diferença de potencial V. E aí aqui você tem a chave, que você pode fechar em cima no verão ou embaixo no inverno. Se você fechar embaixo no inverno, o circuito a corrente vai circular aqui por baixo, olha. Então você vai ter apenas uma resistência no seu circuito. Se você fechar em cima no verão, a corrente já vai passar por cima. E aí ela vai passar por duas resistências. E duas resistências vai ser equivalente a uma resistência, né, de valor somado. Então você alternar a chave aqui, na prática, é como se você estivesse alterando a resistência do seu circuito. E a gente já viu que numa residência, se você mudar para o inverno, você precisa reduzir o valor da resistência elétrica para que tenha maior potência e aqueça mais a água. Isso está na aula passada.